Fala pessoal do CCA Java Rural 1, com vocês Cleiton para mais uma aula de desenho, continuando aí com o tema perspectiva, só que agora com 2 pontos de fuga. Dividirei essa aula também em duas partes para facilitar aí o entendimento de todos, beleza? Então sem mais falação, bora para a prancheta. Bom pessoal, vamos lá então, iniciando então mais uma aula. Folha sulfite, régua, lápis grafite, uma borracha, material bem simples. Vamos dar sequência agora naquelas aulas de perspectiva. Fizemos aquela da linha do horizonte, 1 ponto de fuga, que montamos a rua, certo? Agora vamos fazer com 2 pontos de fuga. Isso daí vai facilitar mais para frente para a gente fazer outros exercícios em cima, tanto do 1 ponto de fuga quanto do 2 pontos de fuga que eu vou mostrar nessa aula aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer um risco primeiro que se chama linha do horizonte. Vocês já viram isso na aula passada. E eu não vou fazer no centro da folha não, um pouco para cima aqui. Eu vou traçar essa linha do horizonte de ponta a ponta da folha aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui. Eu faço forte para parecer legal no vídeo, mas não precisa vocês riscar com força, justamente porque se vocês quiserem apagar alguma coisa depois, que geralmente vai ter várias linhas de esboço, fica mais fácil. E eu vou colocar 2 pontos de fuga agora onde? Quase numa ponta aqui, não precisa ser na ponta mesmo, e outro quase na outra ponta aqui. Você vê que já mudou para o outro, agora vai ser 2 pontos de fuga. Esse primeiro ponto de fuga eu vou puxar, eu vou desenhar aqui na verdade uma rua, uma esquina de uma rua, onde com a visão eu vou poder ver os dois lados do quarteirão aqui da rua. Isso daí vai servir para fazer inúmeros desenhos, mais para frente a gente vai ver isso daí. Eu vou puxar uma linha desse ponto de fuga até um pouco aqui na frente, ó. Não forcem a linha, porque às vezes é linha de esboço. Então depois vocês vão definir realmente. E do outro ponto eu vou pegar aqui e vou juntar nessa ponta aqui. Então ficou simples, né? Eu tracei a linha do horizonte, peguei de um ponto de fuga uma linha, puxei até aqui, onde eu aleatoriamente eu parei no lugar que eu achava que eu queria. E depois eu puxei uma outra até fechar nela. Agora é o seguinte, agora eu vou ver. Lembra que na outra a gente pôs as duas calçadas abertas assim? Agora eu vou colocar a calçada vindo daqui e vindo de lá. Então aqui mais ou menos eu vou definir o tamanho que eu quero ela aqui. Então eu posso vir com a régua, pegar do ponto lá, puxar uma outra linha. Ó, tá vendo onde fez o bico aqui em cima dessa linha que a gente já fechou? Eu posso trazer a outra linha do ponto e parar mais ou menos aonde eu acho, ó, que está na direção desse bico de cima da outra, ó, e parei. Vocês entenderam? Onde está mais ou menos na direção do outro bico lá de cima, ó. Trouxe a linha de lá do ponto. E eu vou fazer isso do outro lado também. Eu vou pegar a linha ali, jogar até encostar lá no outro. Agora ficou mais fácil porque já tem a outra, né? É só encostar lá. Lembra que a gente fez essa parte sendo a parte de cima da calçada no outro, mas só que ela abria aqui? Eu vou puxar mais uma linha para a gente fazer agora a guia dela, porque aqui vai aparecer a calçada vindo dos dois lados, né, dos 2 pontos. Então eu vou puxar, ó, do ponto lá, ela começa junto, ó, parei aqui, onde eu sei que ela vai fazer o bico ali. E agora eu vou pegar do outro ponto e vou jogar no bico dela ali, ó, de cima do ponto lá de onde está vindo as outras. Ó, eu sei que é um pouco até confuso, eu tenho que explicar rápido até pro vídeo não ficar muito longo, mas aí vocês, qualquer coisa, voltem o vídeo, revisem e voltem a fazer o exercício. Então vamos lá. Tá feita aqui já. Eu sei que vai ser feita aqui essa calçada vindo de um ponto e vindo do outro, para fechar numa esquina aqui. Agora eu vou ter que colocar aqueles gomos de cima da calçada, para parecer uma calçada. Lembra que no outro eu coloquei a régua deitada assim e fui riscando? Aqui não, aqui ela vai ter que seguir sempre vindo do ponto lá, ó. Eu vou fazer os gomos da calçada desse lado, a régua vai estar sempre no ponto do outro lado, do lado oposto. Então, ó, parei a régua no ponto lá, do outro lado, fiz um risco aqui só na parte maior. Continuei com a régua lá naquele esquema assim, ó, segurando o lápis, ó, eu só joguei ela um pouco para cima, fiz o outro. Lembra que indo para o final os gomos ia diminuindo? Então vou fazer esse mesmo esquema, ó, sempre no ponto do outro lado, vou jogando, colocando ali, ó, e vai diminuindo, ó. Aqui vai ficar
bem próxima mesmo uma da outra lá no final, ó. Vou jogando até no final lá que não dê mais para fazer, fica um monte de risquinho assim, ó. Mas você vê, fechou só na parte grande. Para fazer desse lado, a régua vai estar em que lado? Vai estar em que ponto? Desculpa, vai estar nesse ou nesse? Tá no ponto oposto. Então vamos lá. Coloquei no ponto do outro lado e vamos lá fazendo, ó, mesma coisa. Joguei ali o outro gomo aqui, vou subir um pouquinho, fazer sempre conforme vai pro final, ó, o gomo vai ficando menor, então eu vou diminuindo a distância até chegar lá no final, ó. Conforme eu diminuir mais a distância, ó, no ponto lá do outro lado, aqui, mais um, e aí no final, quando já nem der mais para diminuir, ó, pode pôr tudo junto assim, ó, só para simular que tem um monte lá no final. E aqui tá feita praticamente a calçada, vindo de um lado e vindo do outro. Quem quiser nesses bicos aqui da calçada fazer só isso, ó, apagar aqui, desculpa, só esses dois de baixo aqui da guia. Eu ia apagar o outro ali, mas não, é só os dois, esse aqui eu vou manter. É só esses dois de baixo da guia. Quiser dar uma apagadinha no bico deles e só arredondar um pouco, ó, fica legal. E agora vamos começar a construir os prédios, assim como fizemos no outro exercício anterior. Mas agora eu vou começar pelo meio aqui, então vamos lá. Eu vou puxar uma linha dessa parte de cima aqui, ó, da calçada, e vou jogar até quase sair da folha lá. Eu vou deixar um espacinho só lá, não vou jogar para fora, não vou encostar lá no final da folha não, deixa um pedacinho só. Daqui vai ser a base para mim puxar os prédios para cá e para o lado de lá. E eu vou fazer aquele esquema que fizemos naquela aula de perspectiva anterior. Eu vou deixar um espaço grande. Antes disso, eu vou puxar uma linha. Puxou daqui, foi no bico lá, eu vou puxar desse bico para fechar nos dois pontos antes, para a gente ter a base da altura do prédio. Então não precisa forçar o lápis não, que depois a gente vai apagar alguns pedaços, igual fizemos naquela aula anterior lá, da perspectiva com ponto de fuga. Ó, puxei para o outro lado. Agora eu já tenho ideia do tamanho, da altura do prédio, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, eu puxei essa linha e daqui para cá e trouxe para outro ponto. Agora sim, mesmo esquema da aula passada, deixei um espaço grande, ó, a régua nunca tombada na diagonal assim, nem assim, ela vai ter que estar em pé mesmo, assim, ó, em pezinho. Fiz um risco aqui, ó, saindo da calçada até encostar naquela linha que a gente usou de base lá em cima. Um espaço grande, fazer um espaço menor. Vou fazer um espaço agora maior, um espaço menor. Deixei um espaço grande aqui, vou deixar um espaço menor. Vocês podem fazer isso até o final lá, não tem problema nenhum. E aí do outro lado a mesma coisa eu vou fazer. Vou deixar um espaço grande, um espaço menor. Espaço grande, um espaço menor. Mesma coisa. Tá vendo que agora para começar a aparecer os prédios realmente, a gente vai apagar essa linha do centro aqui, ó, que é essa linha do esboço, essa linha que foi a linha do horizonte. Eu posso chegar, eu vou apagar com calma aqui para a folha não rasgar, não sair do lugar. Por isso que eu falo para vocês fazer com calma, fazer riscando fraco. Depois, quando já estiver prontinho, vocês podem reforçar as partes que vocês querem, né? Você vê, só entre os dois pontos, ó, aqui de fora eu deixo. Só entre os dois pontos que eu apaguei aquela linha que eu fiz ali do horizonte, né? E aqui eu fechei essas partes aqui onde eu apaguei sem querer, que foi que eu tinha riscado. Pronto. Ainda já aparece os prédios, já dá para perceber que tem uns prédios já, uma esquina aqui, ainda tá estranho. Ainda tá estranho, muita gente olha assim e fala, ó, parece um balão deitado, alguma coisa assim, tá estranho. Vamos acertar agora para ficar legal. Lembra que no outro a gente fez um risco no exercício anterior, sempre aqui, ó, do pequeno vindo pro grande, do pequeno vindo pro grande, mas no anterior, aquele exercício com um ponto de fuga, a gente fez ela reta, deitada assim. Agora a gente vai usar aquele esquema do ponto oposto, ou seja, eu com a régua no ponto desse lado, em todos os pontos menor lá, eu vou pegar e puxar do menor para o maior, mas seguindo esse desenho aqui, ó, tem que estar no ponto lá, ó. Vou subir a régua aqui, só no espaço menor, fechei. Do outro lado a mesma coisa, ó, vou fazer o maior aqui para ficar mais claro, ó.
a régua lá, falando do espaço menor. Eu fui aqui na linha que está menor, puxei para a linha maior. Aí eu mantenho no ponto aqui, desci até o outro espaço menor. Puxei aqui para o lado de dentro. O outro também. Você vê que aqui já começa a ficar mais reta, porque você vai baixando a régua naqueles espaços. E aí, por final, aonde ficou essa linha aqui na diagonal em cima, eu vou simplesmente vir e apagar esses bicos aqui só na linha de cima. Só essa parte da linha que passa direto aqui em cima. Fazendo isso aqui, ó. Agora sim vai ter a divisão dos prédios. Por final, eu posso reforçar só aquelas linhas dos espaços maiores. Eu coloco no ponto até aquela primeira linha que a gente fez para fazer os prédios descendo até os pontos da altura do prédio, ó, eu posso reforçar ela, mas só no espaço maior. Na outra a gente já fez, nos menores. Ó, agora a gente já começa a dar uma divisão realmente de um prédio para o outro, e já vai começar realmente a aparecer um prédio ali. Essa divisão que a gente fez em cima, de puxar a linha para o outro ponto nos menores, a gente vai fazer isso embaixo também, porque você vê, ó, embaixo ficou estranho, ó, o espaço entre um e o outro está descendo direto aqui assim na calçada. Mesma coisa, no ponto lá do menor eu puxo para o maior aqui, do menor eu puxo para o maior aqui, e assim por diante. Quando eu fizer do outro lado também, ó, só nos espaços menores eu trabalho. No espaço maior eu não vou mexer em nada. Mesmo a parte que eu fiz em cima e embaixo, a única coisa que eu mexi no espaço maior foi para reforçar essa linha depois em cima dele aqui, ó. Pronto, ó, agora sim ficou uma divisão legal entre um prédio e outro. Para deixar mais clara essa divisão ainda, eu posso até chegar com um lápis aqui, grafite aqui, ó. Só jogar aqui uma corzinha. Ficou como se fosse um retângulo mesmo, ó. Tem a entrada aqui, ó, entre um prédio e outro. Agora ficou mais difícil assim o entendimento. Eu sei que ficou mais difícil assim para entender. Então, assim, eu peço para que vejam o vídeo mais de uma vez. Tirem as dúvidas em todos os pontos ali que eu fiz, vocês veem com calma de novo, porque eu sei que agora complicou um pouco mais, mas também vai ter o lado bom que vocês vão ver que em cima disso a gente vai fazer vários desenhos depois, vai fazer carro, vai fazer qualquer outro objeto, a gente vai desenhar usando essa técnica dos 2 pontos e da linha puxada. Ah lá, agora sim já ficou uma esquina, um ponto de cada lado, bem definido já o prédio, né? A esquina, digamos. Eu vou dividir essa aula em 2 partes também, porque eu acho que aqui já foi muita informação. Então na sequência, na próxima aula a gente vai colocar janela, vamos construir um monte de coisa dentro disso daqui, mantendo a perspectiva, beleza? Eu agradeço aí, então, e até a próxima aula para a gente continuar. Então, fizeram até esse momento aqui, continue com a folha, com esse desenho de vocês aqui, bonitinho. Na próxima aula vamos continuar assim. Valeu, então, até a próxima aula.